Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. O texto é um pouquinho longo, até o versículo 18. Mas vamos ler o texto conforme está no texto, porque se eu deixar de falar alguma coisa, o próprio texto por si só já se fala, né? Muito bem, o texto diz assim: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-se, pegue sua maca ou cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado. A lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua cama e ande. Quem foi que ele disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado. Deixe de pecar para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse: Olha, que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perguntar, a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: Meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim, os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Glória a Deus por esse texto. Senhor Deus, obrigado por esta palavra, obrigado porque o Senhor mesmo esteve presente quando ela foi inspirada para que fosse escrita, e o Senhor a deixou para que ela pudesse ter poder nas nossas vidas para compreendermos e vivermos de acordo com a tua vontade. E por isso eu te peço que nesta noite o Senhor faça conhecida ao coração da tua igreja, e é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, estamos diante de um texto que eu diria que é um texto clássico, um texto maravilhoso, um texto muito conhecido, e um texto que vai falar de uma cura, um texto que vai falar de algo maravilhoso, a presença, e esse texto poderíamos dizer que a presença de Jesus na vida do homem faz toda a diferença quando mesmo o aceita como Senhor da sua vida. Uma história comovente, essa história de Jesus, quando ele parte para Jerusalém. O texto diz que Jesus subiu para Jerusalém e que em seu caminho estava um local conhecido como o local Tanque de Betesda. Para alguns mais estudiosos, vai descobrir que outros nomes
mais da época. Mas conforme o texto bíblico, o tanque de Betesda era um reservatório de água que ficava próximo à porta das ovelhas em Jerusalém. E esse tanque ele tinha 5 pórticos. O que são pórticos? São varandas, compartimentos em volta daquele tanque de água. E o texto diz que tinha 5 varandas em volta, onde o texto vai relatar muito claro que ali paravam doentes de pessoas com várias enfermidades, pessoas se reuniam e aguardavam uma cura milagrosa. Por que essas pessoas paravam ali? Porque dizia que um anjo descia de tempo em tempo e mexia naquela água. E quando aquilo acontecia, o primeiro que ali pulasse era curado. Jesus está indo em direção à festa da Páscoa e cura um homem que estava neste local. Toda a história em volta disso é que as pessoas eram curadas no momento em que a água era mexida pelo anjo e a primeira pessoa que pulasse era curada. Mas Jesus cura uma pessoa, independente da água. Mas o texto vai falar como que essas curas milagrosas aconteciam. A Bíblia diz que um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Você vai ver lá em João, o texto que nós vamos, João 5, 2 e 4, já diz isso muito claro. E naquele local tinha muita gente, uma multidão em busca de uma cura. Desculpa, irmão. De suas doenças e enfermidades diversas, cegos, coxos, paralíticos e várias formas de doença. Eu fico imaginando, será que não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje? Se aparecesse alguém falando assim, olha, tem um local aqui que se você pular dentro de um poço de lama, você vai ficar curado de qualquer doença. Acho que os poços do SUS ficariam vazios. Né? As pessoas iriam correr para lá em busca de uma cura, em busca de uma solução para o seu problema pessoal. E naquele local tinha muita gente, meus irmãos, que ali buscava, então, uma cura. Imagine que os que tinham condição de se locomover mais rápido, quando o anjo descia, que eles viam o barulho da água, aqueles que podiam correr mais rápido, ia lá e pulava na água e recebia a sua cura. O texto afirma que essa pessoa, quando pulava nessa água, ele era curado de toda enfermidade que ele tivesse, aquele que pulasse primeiro. E nessa busca pela cura, ali havia um homem enfermo, havia há 38 anos. 38 anos que aquele homem estava à espera da cura. Mas sempre que ele tentava chegar à água, após o anjo agitá-la, alguém chegava antes dele e pulava na sua frente, roubando a sua vez. Então Jesus o vendo-o deitado, como se estivesse caído naquele chão, há muito tempo, eu fico imaginando que aquele homem já não tinha mais esperança, ele já não tinha mais nenhuma, que ele não tinha condição física, e ele via que todos estavam ali em busca do que ele também estava em busca, e ele já não tinha mais esperança que alguém o ajudasse. Então Jesus chega para aquele homem, e eu acredito que Jesus tem um diálogo para ele. Jesus não faz uma pergunta para ele, como o texto está dizendo, mas eu acredito que Jesus faz um diálogo para ele, e Jesus diz para ele, olha, você vai ser curado. E aquele homem argumenta, mesmo estando diante de Jesus, diante daquele que tem a vida, aquele homem argumenta com ele, olha, Senhor, é lógico que eu quero, mas eu não consigo chegar até lá, porque toda vez que... Não tem ninguém para me levar até a água quando o anjo agita. E quando eu me esforço, quando eu me movimento para chegar até lá, alguém já pulou antes de mim, nem tirou a roupa, já pulou e recebe a bênção, e eu fico aqui esperando. Perceba, meus irmãos, que mesmo diante de Jesus, aquele homem ainda estava pensando no tanque. E isso é algo que muitas vezes nós temos que tomar cuidado. Porque às vezes Jesus está diante de nós
para nos dar a bênção que nós precisamos, e nós ainda estamos pensando nas coisas físicas que podem nos abençoar. Nós estamos pensando no nosso carro zero, pensando na nossa casa, estamos pensando no nosso sítio, estamos pensando no nosso melhor salário, estamos pensando nos nossos melhores empregos, mas estamos deixando de pensar naquele que é o dono da bênção e que pode nos abençoar. Então Jesus, olhando para aquele homem, vendo a sua contestação, Jesus então ordena aquele homem que levantasse, tomasse o seu leito e fosse embora. E isso aconteceu. Só que tinha um problema. Os olheiros, aqueles que perseguiam Jesus, estavam de olho. E era em pleno sábado. E quando aquele homem anda, começa a caminhar, eles vão ter que falar assim: escuta, rapaz, ei, você não pode carregar essa cama, não. Mas por quê? Porque hoje é sábado. Coitado, está 38 anos que não sabe nem o que é andar. Viveu 38 anos, sábado a sábado, ali prostrado naquele chão. Nunca ninguém fez nada por ele. Nunca ninguém cuidou dele. Talvez nunca limparam nem o chão onde ele ficava deitado. Mas agora que aquele homem pega seu leito e começa a andar, fala: ei, não pode não. Porque hoje é sábado e você está quebrando as leis. Você está quebrando as leis e você não pode fazer isso. E aí agora aquele homem começa a conversar com aqueles homens, né? Aquele que curou ele disse para ele: pega teu leito e anda, e ele obedeceu. Aprendo que, independente da sua condição física, independente do dia, dos ritos religiosos, quando Jesus entra na história, tudo muda. Quando Jesus entra na sua história, não importa o que está acontecendo à sua volta, tudo muda. Tudo vai acontecer para o melhor da tua vida. Acredite nisso. As bênçãos de Deus na nossa vida estão em momentos e coisas que muitas vezes não paramos para pensar. Ele sabe exatamente, ele cuida de cada detalhe, e ele proporciona aquilo que precisamos no momento certo. E às vezes nós lamentamos: por que eu não recebo a minha bênção? Por que eu estou buscando isso diante de Deus há tanto tempo e eu não recebo a minha bênção? Irmãos, Deus conhece teu coração. Deus conhece tua vida. E se Deus se deixa na situação que você está, é porque você ainda não está pronto para passar para o patamar seguinte. E quando chegar a hora, Ele vai te dar a bênção que você precisa. Ele sabe exatamente o que precisamos no momento certo, por isso a Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Salmo 30, versículo 5. O Senhor nos surpreende com as suas demonstrações de amor e cuidado, para que possamos reconhecer as maravilhas que Ele faz por nós. Deus, irmãos, está sempre nos surpreendendo, dia a dia. Olha para a sua vida, olha para os anos que você tem passado, o que tem acontecido e como Deus tem suprido a sua vida, como Deus tem suprido a sua casa. Quando eu fico pensando agora, os judeus religiosos viram aquele homem sofrer por 38 anos naquele chão. Não sei nem se era de cimento, se era chão batido, mas ele estava ali, sofrendo 38 anos. E nunca fizeram nada. Quantos sábados aquele homem sofreu, arrastando aquele leito, mas no sábado que Jesus o curou, ele não podia carregar seu leito. Porque a lei dizia que o sábado era para descansar. O que eu vejo aqui, nesse contexto, é pura religião. Religiosidade aflorada. Isso era mais importante, a aparência de uma santidade aparente, do que uma cura real. Era mais importante manter a santidade, acordar pela manhã no sábado e sair pela rua com um aspecto de santarrão e não fazer nada, não caminhar mais de 360 passos e ficar dentro daquilo que a lei dizia que era ser santo. Isso era uma religiosidade terrível, mas as pessoas não estavam preocupadas com as pessoas que estavam sofrendo. Até hoje, meus irmãos, em Israel, no sábado, os judeus não trabalham. Eles pegam os carros madrugada, eles vão na sexta-feira à tarde, eles pegam os carros, vão para
às beiras das estradas, faz seus acampamentos, mas aqueles donos de restaurante, que tem farmácia, que tem outras coisas, vai continuar tudo aberto, porque os muçulmanos são contratados para trabalhar para eles. Então, a religiosidade deles, a bênção eles podem ter no sábado, mas os outros não importa, pode mandar eles trabalhar. Isso é religiosidade. E como foi o caso do homem do poço de Betesda, que não precisou entrar na água para ser curado, porque ele encontrou com a própria cura. Eu fico pensando, irmãos, quando ele ainda, mesmo Jesus diante dele, ele olha para Jesus e fala assim, olha, eu não tenho ninguém para me colocar no tanque, porque a cura está no tanque. Ele não sabia que Jesus era a cura. E aí Jesus fala para ele assim, olha, levanta, toma teu leito e anda. Quando Jesus quer te curar, não precisa de água, não precisa de terra, não precisa de ar, não precisa de água. Ele dá a ordem e isso vai acontecer. Quando Jesus quer abençoar a tua vida, ele vai dar a ordem e vai acontecer. Quando Jesus quer abençoar o teu casamento, ele vai dar a ordem e isso vai acontecer. Busque, se posicione diante de Deus. Busque com sinceridade diante do seu coração e Deus vai te abençoar. Então aquele homem declara aos judeus, o homem que me curou me disse, toma o teu leito e anda. E amedrontado, embora o texto não diz isso, mas eu coloco aqui, aquele homem amedrontado diz aos seus acusadores, eu nem sei quem me curou. Porque eu nem sei quem foi que me curou, eu não sei mesmo. Ele falou, eu não sei. Mas eu acredito que da mesma forma, meus irmãos, como aqueles homens manipularam Judas a entregar Jesus, comprando ele por 30 moedas de pratas, eles também devem ter manipulado esse cego. Olha, nós vamos te ajudar. Agora que você está andando, nós vamos te arrumar um emprego, vamos te arrumar casa, vamos ajudar você. Mas quando você vê esse homem, vem contar para nós. Eu não consigo entender como é que alguém viveu 38 anos na miséria, no pecado, numa situação de desprezo, e ele vai entregar uma pessoa que o curou. Eu não consigo entender isso, senão por ameaça e por amedrontamento por parte daqueles fariseus, daqueles religiosos que estavam ali acusando Jesus. Por que será que aquele homem disse isso? Eu acredito que medo. Porque ninguém em sã consciência denunciaria alguém que o curou de uma enfermidade de 38 anos, se não fosse o medo para entregá-lo. E quando Jesus encontra aquele homem no templo e disse, olha, vejo que estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. E eu quero pensar um pouco com os irmãos nessa palavra de Jesus, coisa pior. Uma vez conversando com um amigo, pastor, ele falou assim, olha, Demerval, eu olhei para esse texto e falei assim, será que Jesus estava falando que se ele não obedecesse a palavra, ele ia ter outras doenças piores, ele ia ter consequências, talvez ele voltaria a ficar naquele poço novamente, ele iria ficar cego, iria cair de novo. Eu falei, querido, você me perdoe, mas eu não concordo com essa sua teologia, porque eu não consigo enxergar isso. Porque Jesus não está falando de doença mais aqui. Jesus fala para que algo pior não te suceda. O texto diz no verso 15 que aquele homem sai e vai ao encontro dos judeus, ele diz que Jesus que o curou. E quando eu olho para essa palavra de Jesus, eu não consigo ver uma outra coisa que Jesus está falando para ele, senão a salvação. Olha, cuidado para que você não perca a tua salvação. Cuidado para não te acontecer. O que de pior poderia acontecer com aquele homem que viveu 38 anos ali na escravidão e agora é curado, está livre? O que de pior poderia acontecer com esse homem, senão a perca da salvação? E Jesus diz para ele, cuidado para que não te aconteça coisa pior. E esse pior para mim seria o inferno, a perca da salvação. E o texto continua, né? E eu pergunto para os irmãos, será por que os judeus perseguiam Jesus? Eles o perseguiam porque ele pregava o evangelho. Será que era por isso? Não, não era. Eles o perseguiam porque ele quebrava as regras do sábado ao curar pessoas. Os judeus perseguiam Jesus porque ele fazia essas coisas no sábado. E como se o sábado fosse mais importante do que o ser humano.
De forma que Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 2, versículo 27. Então ele concluiu: o sábado foi criado por causa do ser humano e não o ser humano por causa do sábado. O texto de Marcos 2, 23, 28. E aconteceu que, passando ele no sábado pelas searas, Jesus falando, né, os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. Estavam com fome, pleno sábado, um milharal lá, milho caindo para tudo quanto é lado. Os caras foram lá, pegaram o milho e começaram a quebrar os milhos e comeram cru mesmo, nem assaram. E os fariseus disseram: vês por que faz do sábado o que não é lícito? Olha os discípulos aí quebrando milho, não pode tirar milho hoje, não pode fazer esforços hoje. Mas ele disse: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como ele entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes. Davi chega no templo e está com fome, os seus discípulos com fome, seus companheiros com fome, e está lá à mesa, igual está aqueles 2 pães. Era pães grandes, acho que era 11 pães, grandes, pães bonitos, cheirosos, estava ali. Então vai lá, pega e come. Partiu entre todos e comeu. E Jesus usa essa ilustração, né? Como Davi entrou na casa de Deus, no templo, o sacerdote comeu os pães da proposição, dando também aos que com ele estavam, como se Jesus estivesse dizendo: quanta hipocrisia de vocês! Vocês deixar de abençoar alguém só por causa de uma tradição, de guardar um sábado, e por isso deixar de beneficiar e de abençoar a vida de algumas pessoas. Assim Jesus lhes adverte: o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito para abençoar a vida do homem. O sábado foi feito para que o homem pudesse ser feliz nele. O sábado foi feito para que o homem pudesse usufruir de tudo que tem nele. E não o homem por causa do sábado. Como o Senhor do sábado, Jesus era o Senhor do sábado, irmão. Jesus sabia o que estava falando. Jesus está nos advertindo que a existência do sábado é para o homem ser abençoado, de forma que ele diz: eu sou o Senhor do sábado. No texto lido hoje, no versículo 17, Jesus diz aos fariseus: meu pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Não importa se é sábado, se é segunda, se é terça. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violara o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. É essa ideia, e essa ideia ainda perdura até hoje na religião judaica, por incrível que pareça. Uns podem perguntar: pastor, mas isso ainda existe? Existe, irmãos, existe. Agora, recentemente, em 2004, uma entrevista concedida por fax pelo rabino Henry Sobel, presidente do rabinato da Congregação Israelita Paulista, que viveu nos Estados Unidos e mora no Brasil desde 1970. Foi-lhe perguntado qual a importância de Jesus Cristo para a sua religião. Presta bem atenção na resposta desse homem. Sobel responde: acreditamos que Jesus foi um grande homem, um grande mestre que pregou ideias universais. Porém, não aceitamos como Messias ou Salvador, pois o judaísmo não reconhece um filho de Deus que se destaca e se eleva acima dos outros seres humanos. Ele continua com a sua resposta. A convicção judaica é a de que todos os homens são iguais. Ok. Somos todos filhos de Deus. Ok. Criado à sua imagem, e nenhum ser humano pode ser considerado mais divino do que os outros. Pisou na bola. Na teoria judaica, ele continua dizendo, seu enfoque rigorosamente monoteísta, Deus não pode se materializar em nenhuma forma. A crença em um Messias divino, que é a encarnação de Deus, contraria o preceito judaico da absoluta soberania e unicidade de Deus. Não é o conceito de Deus, mas contraria o conceito judaico, aquilo que eles acreditam.
mas não de Deus. E ele diz, ó, é importante frisar que nós, judeus, não rejeitamos os conceitos de Jesus sobre Deus, pois eles são essencialmente judaicos e derivam basicamente dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, com os quais Jesus se criou e os quais jamais negou. Jesus era judeu, nascido de uma mãe judia. Eu não consigo entender, eu li essa entrevista dele várias vezes para conseguir colocar aqui. E eu não consigo entender como é que ele desfaz tanto não aceita Jesus como filho de Deus, mas no final ele diz que Jesus é o próprio Deus. E que Jesus se criou e os quais jamais negou. Jesus era judeu, nascido de mãe judia. Então ele nega a divindade de Jesus, mas no final ele aceita Jesus como o Senhor absoluto e ele se coloca diante de Deus. Muito bem, meus irmãos, esse texto é muito conhecido, dessa cura onde aconteceu ali naquele pórtico, e o que eu quero dizer para os irmãos é que não importa, meu irmão, se você está perto de alguém que diz que ora e você é curado, se você tem alguém, ouviu dizer que tem um local que lá tem cura, eu quero dizer que aonde você estiver, se Jesus tiver um encontro com você, você será abençoado de todas as suas enfermidades, de todas as suas crenças, de todas as suas dores, de todos os seus temores, de todas as suas preocupações. Então coloque a sua vida diante do Senhor e confia plenamente nele. Já estamos caminhando para a conclusão desse texto. Se alguém puder avisar a irmã Luciana para ela já se preparar. Esse texto, para mim, ele fica claro que o ministério de Jesus foi totalmente diferenciado de qualquer outro ministério já existente na face da terra. Nenhum homem, nem Moody, que é um dos grandes expoentes do Evangelho, Bill Graham, outros expoentes do Evangelho, que nós conhecemos aí mundo afora, nada do que eles fizeram se compara ao ministério de Jesus. Porque esses homens, eles deram continuidade em cima de algo que Jesus fez. Mas Jesus usou uma didática tão perfeita para ensinar aqueles 12 homens que esse evangelho está vivo hoje em nossas vidas por causa da didática que eles usaram. Por causa da didática que ele usou e da obediência que aqueles homens também tiveram ao conhecer Jesus. A realização do maior milagre que foi a relação do maior milagre não foi a do homem de Betesda, mas foi de nos resgatar dos laços que nos tornava presos ao inferno, que nos estava nos conduzindo ao inferno. Jesus nos resgata. Esse é o maior milagre. E o maior milagre que nós podemos realizar nos dias de hoje, quando Jesus disse assim, olha, eu realizei milagres, mas vocês podem me realizar milagres maiores do que eu. Jesus estava falando de salvação, levar pessoas a Cristo. Hoje pela manhã nós tivemos aqui o nosso censo. Parabéns, eu quero parabenizar aos irmãos que compareceram. Tivemos um coro bastante legal. E nós tivemos aqui, dei toda a explicação do censo, qual é a sua finalidade, por que ele precisa existir. E depois nós fizemos simulados aqui. Simulados, para mim, foi um aprendizado muito grande, na prática. E aí, de repente, eu me surpreendo com o Márcio e o Bruno. Pastor, a gente pode lhe entrevistar? Você vai ser o dono da casa e nós vamos lhe entrevistar. Pode. E quando eles começaram a me entrevistar, eu vi que eles vieram com a intenção, e eu falei, vou engrossar o caldo para o lado deles. E eu engrossei o caldo para o lado deles. E realmente minha intenção era fazer com que eles se virassem e que a igreja e que os irmãos pudessem aprender. Mas me surpreendi. Me surpreendi, porque o Márcio teve uma tirada quando eu disse para ele, olha, moço, você, por favor, vai rápido aí, porque eu tenho muitas coisas. Eu tenho que varrer a minha casa, tenho que cuidar das minhas coisas. E o Márcio falou assim, ó, o senhor não se preocupe, que se precisar, eu varro a casa para o senhor. Mesmo numa simulação, eu me desarmei, e aí eu deixei eles à vontade, convidei eles para entrar, por enquanto eu estava na porta, eu convidei eles para entrar. E isso pode acontecer num censo. Isso pode acontecer numa visita. Aí eu chamei eles para entrar, e sentar comigo, batemos um papo, conversamos. Eles oraram no final pela minha esposa que estava doente dentro do censo. Então foi um dia foi um momento, eu acredito que foi um momento bem aproveitado.
nessa manhã de hoje para esse trabalho que vamos fazer. De forma que o salmista vai nos dizer, meus irmãos, no Salmo 124, versículo 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Ele está falando exatamente dessa grande armação de Satanás, desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando ele prepara todo esse laço para poder levar a humanidade cativa ao inferno. Davi agora diz assim, olha, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Esse escape só foi possível por causa de Jesus, que entregou a sua vida por nós, por mim e por você. Esse mesmo Jesus que entregou a sua vida na cruz do Calvário e derramou o seu sangue precioso. Esse escape só foi possível por causa da sua firmeza, da sua obediência a Deus, que não mudou de propósito, mas ele foi até o fim, mesmo sabendo das consequências em que ele iria se meter. Ele não negou. Jesus, que não é reconhecido pelo presidente do Rabinato do Brasil, mas que é reconhecido entre homens no seu batismo, pela descida do Espírito Santo sobre ele e a confirmação do próprio Deus, quando João o batiza, que o Espírito Santo pousa sobre ele, o próprio Deus declara do alto dos céus, este é o meu Filho amado, em quem nele eu tenho prazer, em quem nele eu me alegro. Meus irmãos, que Deus possa olhar para mim e que Deus possa olhar para você e falar, eu tenho prazer em saber quem você é. Eu tenho prazer em saber, em conhecer a tua vida. Eu tenho prazer em saber como é você lá no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, por onde você anda. E não só quando você está aqui na igreja. Que você tenha a sua vida diante de Deus e você busque essa vida de santidade em nome de Jesus.